Meus amigos, este caso, eu vou começar fazendo uma ponderação. Vou falar do que aqui? Vou falar de estranhíssimas falas, estranhíssimas considerações que há poucos dias foram feitas pelo advogado do Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, o fatídico, o triste figura, este ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Triste figura também quem escolheu um sujeito desse para ser o seu ajudante de ordens, né? Meu Deus, estamos em tempos difíceis. O Mauro Cid, ao que consta, fez aí uma delação que a montanha pariu um rato. Dizem que é pedigree de militar, não é? Que o pai é general, etc, etc. Mas nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Agora há pouco disse que essa última espalhafatosa a operação que prendeu o Valdemar, prendeu o Felipe Martins, recolheu o passaporte de Bolsonaro, etc. Foi uma devassa. Cumpriu mandar buscar apreensão na casa do Braga Neto, o general Heleno, almirante, ex-comandante da gloriosa Marinha, o almirante Guarnier, etc, etc, etc. Dizem que também cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa de um coronel. E que quando a Polícia Federal chegando na casa desse coronel, um fato inusitadíssimo, principalmente para o militar, o sujeito desmaiou. Quando a polícia bateu na porta, que ele abriu, viu que era a Polícia Federal, desmaiou. Então, meu Deus, se a Venezuela colocar na cabeça que vai entrar na Guiana Inglesa, entrando por território lá em cima, olhem comigo o mapa do Brasil, rememorem. Se a Venezuela, então, com aquele sacripanta do Maduro, nós vamos entrar, nós vamos entrar na Guiana e vamos entrar pelo Brasil. Aí entra nosso território ali por Roraima, tal, não sei o quê. Eles vão entrar porque os nossos militares... Ai, que morro! Ai, que desmaio! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. São épocas difíceis, são tempos dificílimos. Muito bem, mas esse é a triste figura do Mauro Cid. A triste figura do Mauro Cid. Pois bem, no jargão do dia a dia da advocacia, muitas vezes costumamos dizer que certos clientes merecem os advogados que os acodem. Quase que por uma coisa assim de atração, não se sabe. O advogado do Mauro Cid é um homem que merece o nosso respeito, é o professor César Roberto Bittencourt. Todos nós, vocês aí talvez sejam advogados, sejam bacharéis, os seus filhos, os seus netos, enfim. Todos nós, é um homem de pelo menos uns 70 anos, tem uma obra de direito penal material, são os tratados de direito penal e tal, compostos de várias, tem Código Penal comentado, aqui mesmo também tem a falência da pena de prisão de César Alberto Bittencourt, que é a tese de doutorado dele, é um professor. Como diria o Vladimir Putin, não me cabe aqui entrar em detalhes da minha percepção da obra do professor Zé Roberto Bittencourt, mas o fato é o seguinte, do ponto de vista objetivo, é alguém que não é mais um teórico do que um prático, e parece que, bom, diante desse caso aí do Mauro Cid, o professor, ele por vezes fala coisas que são estranhas, parece que são estranhas à ética ou ao interesse do cliente, um negócio estranho. O professor talvez não esteja habituado a esse quebra-queixo das entrevistas, principalmente com jornalistas extremamente maldosos às vezes, né? Bom, qual foi a última do querido professor César Roberto Bittencourt, gaúcho César Roberto Bittencourt, um homem, pelo menos do ponto de vista da doutrina, na teoria, um homem experiente. Veja, foram falas obscuras, falas... Veja, eu não estou me metendo no trabalho de um colega, não se trata disso. O meu comentário aqui, que fique bastante claro, o meu comentário surge justamente porque surgiu uma fala
que, a meu ver, extrapola a normalidade de uma condução de um processo, né? Porque veja, para que, a fim de que o César Roberto Bittencourt fez o seguinte comentário? Vamos ver. Diz aqui a revista Oeste: advogado de Mauro Cid diz que foi erro da Polícia Federal não perguntar sobre reunião de Bolsonaro. Ele está dizendo o seguinte, que quando a Polícia Federal, no âmbito das tratativas da delação premiada de seu cliente, a triste figura do tenente-coronel Mauro Cid, ele está dizendo, elaboraram várias perguntas. Tá bom, e ele respondeu e conseguiu alguma coisa, porque conseguiu os benefícios da delação premiada. Dizem até que todas essas operações que estão surgindo estariam surgindo com base até num vídeo que o Cid entregou e não sei o quê, com falas do Cid. O militar fazendo delação premiada, esta é gozação. Muito bem, veja só. Aliás, esse governo todo que está aí e toda esta gente que está aí na cúpula do judiciário, que agora são fãs da delação premiada, na época da Lava Jato, eles diziam que delação premiada era coisa horrível. Eu tive um professor de processo penal que chegava a dizer, é um homem de esquerda, chegava a dizer que delação premiada é coisa de traidor, é coisa de... E, em certa forma, realmente é coisa de traidor mesmo. Mas, enfim, não vamos entrar na ontologia, né? Não vamos entrar na discussão de moral, de ética, tal. Não dá. Se a gente for discutir ética e moral no país nesse momento. Agora, o doutor César Roberto Bittencourt orientou seu cliente no âmbito dessas tratativas dessa delação premiada, orientou o Mauro Cid, então, e ele conseguiu a delação premiada. Os benefícios da delação premiada, o governo, talvez o governo, as autoridades conseguiram o que queriam, que é o conteúdo da delação, e aqui, o delator, o militar delator, supostamente delator, porque não se sabe de fato, o que é a delação? É um suposto meio de prova, para com base na delação se obter supostas provas. A delação em si não é prova, todo mundo está careca de saber, careca de saber, careca de saber. Muito bem, então me parece que do ponto de vista... Aí é que está o estranhamento, e é por isso que eu estou fazendo esse comentário. Não ando por aí fazendo comentário de trabalho de advogado, mas é por isso que eu estou fazendo o comentário como cidadão. Como cidadão. O trabalho do professor César Roberto Bittencourt seria orientar, acompanhar, enfim, prestar todo esse serviço advocatício no entorno de uma delação premiada. Findada a delação premiada, por que é que o Roberto Bittencourt agora fica falando a boca pequena para jornalista que a Polícia Federal falhou em não perguntar sobre Bolsonaro para o seu cliente naquelas perguntas que resultaram na aceitação da delação premiada. O que Roberto Bittencourt está querendo? Isto beneficia ele, esse tipo de ilação? Não, acho que não. Beneficia seu cliente ele trazer agora esta ponderação, praticamente criticando a Polícia Federal por não ter perguntado para seu cliente no âmbito da delação sobre o Bolsonaro. Me pareceu uma postura, no mínimo, irresponsável, espalhafatosa. Serve a quem isso? Já foi intimado ele. Foi intimado pela Polícia Federal. Veja, o sujeito abre a boca e fala uma asneira dessa, ele coloca em risco o interesse do cliente dele. Coloca em risco os seus próprios interesses profissionais, porque, bom, será que quando ele abre a boca e fala isso, será que ele não põe em risco, de repente, os próprios benefícios, ou a própria, as formalizações e os benefícios que o seu cliente poderia conseguir com essa delação premiada? Vejam bem, frise-se, resuma-se. Nós estamos diante de um caso em que o advogado, ele acompanhou, ele é o segundo advogado, ele apareceu aí do nada, é o segundo advogado Mauro Cid. Foi depois que ele apareceu que o Cid topou fazer a delação. Tá bom, ele vai lá, acompanha, tudo bem, beleza e tal. Acabou, fez a delação, caminhando para homologar e tal, acabou a delação.
Se a PF fez pergunta sobre Bolsonaro ou se deixou de fazê-la, acabou. Se a PL quiser, a partir então do que foi dito por Cid, esclarecer qualquer coisa com o Bolsonaro, vai fazer fora da delação de Cid. Por que você, advogado dele na delação, agora está se amostrando aí? Está se amostrando aí dizendo que foi uma falha. Olha que coisa! O advogado, para mim, extrapola tudo que está no Código de Ética da Advocacia e também no Estatuto da Advocacia, no Estatuto da Ordem dos Advogados. Por que ele está agora falando, seja espontaneamente ou perguntado para jornalistas, por que ele está falando que faltou e foi uma falha da PF não ter perguntado sobre Bolsonaro para seu cliente? Uma vez que seu cliente, pelo que já falou, conseguiu a tal dos benefícios da delação premiada. Veja onde estamos. Cadê que o doutor César Roberto Bittencourt, que é um grande doutrinador, junto com a OAB, está se levantando em alto e bom tom contra, por exemplo, o doutor Alê de Moraes está impedindo os advogados de trabalharem, à medida em que, agora mesmo a decisão do Alexandre de Moraes, impedindo advogados de ditos bolsonaristas, impedindo os advogados de terem qualquer tipo de contato entre si. Como se viu? Como já se viu isso? Ora, medalhão, doutor César Roberto Bittencourt, faça isso pela advocacia, faça algo útil. Agora, me parece que essa sua fala de dizer que no âmbito da delação que seu cliente fez, e já fez, e foi aceita, faltou a Polícia Federal perguntar sobre Bolsonaro. Ora, bolas, doutor César Roberto Bittencourt. Isso é uma advocacia obscura. Está a interesse de quem essa advocacia? Deus nos salve, Deus nos salve. Diz aqui a Revista Oeste, é por isso que isso está aí na mídia toda. Advogado de Mauro Cid disse que foi erro da PF não perguntar sobre reunião de Bolsonaro. Na delação militar não falou sobre gravação que serviu de base para a operação da Polícia Federal. O advogado César Roberto Bittencourt, responsável pela defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, disse que a Polícia Federal deveria ter perguntado. Ora, deveria ter perguntado a seu cliente sobre o vídeo da reunião do dia 5 de julho de 2022, que serviu de base à Operação Tempus Veritatis e tal. Disse ele, com aspas, disse o advogado do cliente. Me parece que isso é temerário para o interesse do próprio cliente, porque o serviço do doutor César Roberto Bittencourt já acabou nesse âmbito. O interesse do seu cliente foi conseguido, foi realizado. Por que ele está fazendo isso? Diz ele, se alguém errou, falhou, foram eles. A Polícia Federal, né? Disse Bittencourt. No vídeo estariam, segundo a PF, os indícios de que Bolsonaro e seus aliados tentariam. Meu Deus do céu, é um negócio absurdo. Diz ele assim, quando eu sou réu, sou investigado e a autoridade policial me chama lá para ser ouvido, vou com meu advogado, o melhor que eu tiver, tá bom. E eu vou responder as perguntas que eles me fizeram. Ele está falando assim, né? Ele está falando assim que se alguém for levado lá. Ponto, acabou, disse o advogado. São anos de fatos, de acontecimentos, de coisas, diz o advogado. Como é que eu vou lembrar? Dizendo assim, como é que o Cid lembraria, né? Quem tem de perguntar são as autoridades. Se você quer saber, eles fazem um hall de perguntas, centenas delas, por horas e horas, lá, dando depoimentos. Eu vou lembrar, ou seja, Cid vai lembrar, vou ter que lembrar de detalhes de uma coisa. Quem tem que lembrar é quem investiga, chama-se investigação, eles investigam. Se alguém errou, falhou, foram eles. Enfim, não é? Eu acho isso um despropósito, mas enfim, pessoal, são os tempos em que estamos vivendo. Ora bolas, se inscrevam neste canal, deixe seu like, compartilhe.